Talvez você esteja se perguntando por que ainda sente algo que não consegue mais chamar de amor. Não é desejo, não é esperança, não é vontade de voltar, mas também não é liberdade. Existe um fio invisível que ainda te puxa, mesmo quando tudo em você sabe que acabou. Esse fio não grita, não exige, não pede explicações. Ele apenas permanece. Se essa sensação mora aí dentro, fique aqui comigo. Inscreva-se no canal Consciência Anímica. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que também vive esse silêncio interno. Escreva nos comentários a frase: "Eu mereço paz, não prisão". Agora respire fundo. Este espaço não é de cobrança, é de cuidado. O amor acabou, mas o vínculo não. E isso acontece porque nem todo vínculo nasce do amor consciente. Muitos vínculos nascem da necessidade, do medo, da adaptação, da sobrevivência emocional. Você olha para a relação com lucidez e percebe que não há mais troca verdadeira, presença emocional ou crescimento. Ainda assim, algo em você insiste em ficar ligada. Carl Jung dizia que aquilo que não se torna consciente retorna como destino. O vínculo que permanece quando o amor termina é um destino inconsciente pedindo compreensão. Ele não existe para te punir, mas para revelar algo que ainda precisa ser integrado. Muitas mulheres acreditam que continuam presas porque amam demais, mas na maioria das vezes, o que permanece não é amor, é estrutura psíquica. O vínculo se forma quando uma relação toca partes muito antigas da alma, feridas da infância, carências profundas, desejos de pertencimento. Às vezes, aquela relação foi o primeiro lugar onde você se sentiu vista, escolhida ou necessária. Mesmo que hoje isso já não exista, o inconsciente continua reagindo como se ainda fosse vital permanecer. Observe quantas vezes você já disse para si mesma que acabou, mas sentiu uma resistência interna, como se ir embora fosse perder algo essencial. Existe uma sombra sustentando esse vínculo. A sombra, na psicologia junguiana, é tudo aquilo que aprendemos a reprimir para sermos aceitas, amadas e aprovadas. É a parte que sente raiva, cansaço, frustração, desejo de ir embora, mas que aprendeu a calar para não perder o vínculo. Jung dizia que conhecer a própria escuridão é o melhor caminho para não repetir o sofrimento. Enquanto essa sombra não é integrada, ela se manifesta na forma de vínculos que não se encerram. Você não permanece ligada ao outro, permanece ligada à parte de você que aprendeu que amor exige sacrifício. Reflita agora com honestidade quantas vezes você ficou em silêncio para não ser vista como alguém difícil. A Bíblia expressa essa dinâmica de forma simples quando diz que onde está o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Muitas vezes o coração não está preso à pessoa, mas ao investimento emocional feito ali. Tempo, energia, sonhos, identidade, expectativas. Você se organizou emocionalmente dentro daquela relação. Você se tornou alguém ali dentro. Quando a relação termina, soltar não parece apenas perder o outro, parece perder a si mesma. E isso gera medo. Não do abandono externo, mas do vazio interno que surge quando o papel deixa de existir. Quando o ânimos, o princípio masculino interno, está desequilibrado, você projeta no parceiro direção, valor e sentido de existência. Ele passa a representar estabilidade, identidade e propósito. Assim, sair da relação não parece apenas um término, parece um colapso interno. Jung dizia que tudo aquilo que nos irrita profundamente no outro pode nos conduzir ao autoconhecimento. A dependência emocional pode revelar uma dificuldade de confiar na própria capacidade de se conduzir. A culpa de ir embora pode esconder o medo de assumir a própria vida sem referências externas. Pergunte agora, em silêncio, quem eu sou quando não estou ligada desse vínculo? Muitas mulheres confundem vínculo com lealdade. Acreditam que ir embora é abandonar, falhar, ser ingrata. Mas permanecer em algo que já terminou por dentro é abandonar a si mesma. A Bíblia diz que há tempo de plantar e tempo de arrancar o que foi plantado, tempo de unir e tempo de separar. Permanecer fora do tempo certo gera sofrimento. Não porque separar seja errado, mas porque insistir no que já morreu impede que algo novo possa nascer.
Amor não aprisiona. Amor não exige que você se perca para continuar. Romper o vínculo não começa com decisões externas. Começa com um desligamento interno. Jung chamava esse processo de individuação, o caminho para se tornar inteira, integrar a sombra, recolher as projeções, assumir a própria direção. Quando você deixa de perguntar por que ele ainda ocupa seus pensamentos e começa a perguntar o que essa ligação revela sobre você, algo muda. O vínculo começa a enfraquecer porque deixa de operar no inconsciente. A consciência ilumina o que antes parecia destino inevitável. A Bíblia diz que a verdade liberta. E a verdade aqui pode doer no início, mas liberta no fim. Você não é responsável por sustentar um vínculo que só existe porque você continua se sacrificando. Soltar não é egoísmo, é maturidade emocional e espiritual. Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Despertar, nesse contexto, é reconhecer que o vínculo cumpriu sua função e agora pede encerramento interno, não repetição. Quero te convidar a uma imagem interna mais profunda. Feche os olhos por alguns segundos e imagine que essa relação é uma casa onde você morou por muito tempo. A casa já não te pertence, mas ainda existem objetos seus lá dentro. Emoções, promessas, expectativas, versões suas que ficaram esquecidas. Visualize-se entrando nessa casa apenas para recolher o que é seu. Não para discutir, não para reviver, apenas para se devolver a si mesma. Cada objeto recolhido é uma parte sua que retorna. Muitas vezes o vínculo persiste porque você acredita que precisa ser justa, correta, compreensiva o tempo todo. Mas a Bíblia também ensina que a misericórdia começa dentro. Ser misericordiosa consigo mesma é permitir-se ir embora sem se punir. Jung afirmava que aquilo que não enfrentamos dentro de nós aparece como conflito externo. Enquanto você tenta resolver esse vínculo apenas no plano do outro, ele se mantém. Quando você se volta para dentro, ele começa a se dissolver. Existe também o medo do vazio. O silêncio que surge quando o vínculo começa a enfraquecer assusta. Mas o vazio não é ausência, é espaço. Espaço para reorganizar sua identidade, seus desejos, sua direção. Jung via o vazio como um campo fértil para a transformação. A Bíblia fala do deserto como lugar de revelação, não de castigo. O deserto é onde as distrações caem e a verdade emerge. O vazio após o vínculo é um deserto necessário para o reencontro consigo mesma. O vínculo termina quando você para de se definir a partir dele. Quando você deixa de se perguntar o que o outro sente, pensa ou precisa, e começa a se perguntar o que você sente, pensa e precisa. Esse deslocamento é silencioso, mas poderoso. Ele não exige confrontos, exige presença interna. Cada vez que você se escolhe sem culpa, o vínculo perde força. Não de uma vez, mas gradualmente. Quero que você entenda algo importante. Soltar não significa esquecer, apagar ou negar o que foi vivido. Soltar significa integrar. Jung dizia que a cura não elimina o passado, ela o coloca no lugar certo. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que despertam. Esse vínculo também pode cooperar, se você permitir que ele te leve à consciência, em vez de te manter na repetição. Haverá dias em que você se sentirá livre e outros em que o vínculo tentará retornar através de lembranças, sonhos ou culpa. Nesses momentos, lembre-se de que você não está voltando. Você está apenas recolhendo partes suas que ainda não tinham sido integradas. A libertação não é linear. Ela é um processo de amadurecimento interno. Uma prática simples pode ajudar nesse caminho. Escreva tudo o que você acredita que deve ao outro. Atenção, escreva tudo. Depois, olhe para cada frase e pergunte se isso é responsabilidade real ou medo disfarçado de obrigação. Muitas culpas emocionais não vêm do amor, vêm do medo de ser vista como alguém que escolhe a si mesma. Quero que você leve isso com muito cuidado. Se hoje o amor acabou, mas o vínculo não, isso não te torna fraca. Isso mostra que você é profunda. Mas profundidade sem consciência vira prisão. Consciência transforma profundidade em liberdade.
Quando você começa a se devolver a si mesma, o vínculo perde sua razão de existir. Se este vídeo falou com a sua história, escreva nos comentários: eu mereço paz, não prisão. Deixe seu like e inscreva-se no Consciência Anímica. Ative o sininho para continuar essa jornada de consciência, cura e verdade. No próximo vídeo, vamos falar sobre por que algumas mulheres sentem culpa ao serem felizes e como libertar o inconsciente desse peso silencioso. Permaneça.